Olá, boa noite, graça e paz de Jesus. Hoje estamos aqui para um estudo bíblico, no qual vamos pensar em palavras de Jesus, que disse que somos sal da terra e luz do mundo. Eu vou conectar o fone aqui para o som ficar melhor. À medida que você vai chegando aqui, gostaria muito de ler alguma coisa que você escreva nos comentários para a gente interagir, para a gente poder ter um estudo bem dinâmico, bem legal, bem interativo aqui. E você pode também dizer como é que está o áudio. Você está escutando bem? Ó, o Vantoir aqui com a gente de novo. É isso aí, Vantoir. Estou gostando de ver. Começou a jornada, está seguindo firme. A Catarina também. Tinha certeza que você estaria aqui com a gente. Catarina, tua jornada também tem sido muito inspiradora. Bom tê-los aqui. Como é que está o áudio aí para vocês? Tá bom? Estão escutando bem? Quem que pode dar um feedback aí? Já peguei o meu chazinho. Você já tá com o seu aí? O frio deu uma diminuída, né? Não tá mais aquele friozão todo, né? Então a gente vai aguardando mais pessoas serem notificadas que a gente já tá aí ao vivo, online. Obrigado, Vantoir, pelo retorno. Obrigado, Catarina, também pelo retorno. Que bom que estão escutando, porque é muito importante que você escute bem, porque se trata de nós olharmos juntos para a maravilhosa palavra do nosso Deus. Ismael, boa noite para você também. É bom ter você mais uma vez aqui. Também muito inspiradora aí a jornada de vocês, que já tem uma boa caminhada com o Senhor, ainda tem esse desejo de cada vez mais conhecê-lo, andar com Ele. Olha, Tal, tamo junto, sim, Tal. Boa noite, Keller, também a você. Neiva, boa noite. Uma noite muito agradável para estudarmos a palavra do nosso Deus. São 18 horas e 4 minutos. Daqui a 1 minuto, se o Senhor permitir, nós vamos orar. Boa noite, Pedro, Tere. Logo mais nós vamos ter o nosso tempo em grupo juntos, né, Pedrinho? Que bom, boas expectativas. Quem mais que está com a gente aí que pode dar um boa noite, falar alguma coisa aí, interagir, ainda dá tempo de você compartilhar, né, essa live para essa mensagem chegar mais longe. A Adriana Almeida também com a gente, boa noite. Boa noite, Misael, um jovem que tem também se dedicado a andar com o Senhor Jesus, tem sido muito inspiradora a jornada do Misael. Cada um que está aqui é porque realmente tem um interesse de conhecer melhor o Senhor, sua palavra. E eu realmente creio que o Espírito Santo vai nos conduzir nessa noite, nesse estudo, para a gente compreender aquilo que o Senhor revelou para nós na sua palavra. Ok? Então são 6 horas e 5 minutos da tarde desta quarta-feira. Vamos consagrar a Deus esse nosso tempo junto e pedir a direção dele. Paizinho, em nome de Jesus, nos reunimos online. Espírito Santo, supre as nossas limitações e nos leva aonde jamais poderíamos ir. Queremos receber do Pai todo o seu amor através das palavras maravilhosas que deixou registrado para nós. Abre o nosso entendimento, acalma o nosso coração. Trabalha no nosso coração para que seja um terreno fértil para a Tua palavra, para a semente do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, semana passada nós começamos a olhar para o terceiro aspecto de Jesus anunciado pelo anjo, que quando nasceu Jesus disse: hoje nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E desde março a gente vem entendendo como Jesus é como Salvador, como Jesus é como Cristo,
E desde semana passada nós estamos então olhando para Jesus como Senhor. E nós entendemos que Senhor não se trata de alguém velho. Em termos bíblicos, Senhor é aquele que é o dono, aquele que é o proprietário, aquele que tem direitos, aquele que tem autoridade. E é assim que Jesus é o Senhor, exercendo senhorio sobre o universo e também sobre os seres que criou. E nós vimos que, ao estabelecer o que ele entende como vida, ele senta-se, seus discípulos, uma multidão de pessoas, senta-se ali com ele lá naquele monte, e no famoso Sermão do Monte ele vai falar sobre um tipo de vida que choca, um tipo de vida que surpreende, porque é uma vida totalmente inversa a como o mundo vê. Uma vida na qual só ele se enquadra. Somente Jesus é aquele que perfeitamente cumpre tudo aquilo que ele disse no Sermão do Monte. Então eu gosto de ver o Sermão do Monte muito mais como uma autodescrição que Jesus faz de si mesmo, do que como uma lista de regras que ele está impondo para seus discípulos. Eu gosto muito de lembrar daquele texto da palavra que diz que é ele quem opera em nós o querer e o realizar. Então ele não está ali no Sermão do Monte sentado dizendo o querer e depois então agora realizem. A gente tem que entender bem o final do monte, o final do Sermão do Monte, no qual Jesus diz que quem ouve e não pratica é como um insensato, e quem ouve e pratica é como um sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Em um estudo específico a gente vai ver sobre isso. Agora, praticar tem muito mais a ver com a disposição do coração e entregar o controle para Jesus, porque é Ele quem opera em nós o querer e o realizar, para que a gente chegue naquele ponto de dizer, não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. A vida que eu vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus. E essa vida pela fé no Filho de Deus é que torna viável, possível e até natural, porque Ele está no controle, que a gente vá observando frutos na nossa vida que jamais poderiam ser dados se não fosse Ele fazendo em nós e fazendo através de nós. Mas nós precisamos passar por uma transformação da nossa mente para compreender o tipo de vida que é o tipo de vida de Jesus em nós. Porque logo que ele começa a falar o Sermão do Monte, ele já inverte o sistema do que é ser muito mais do que feliz, o que é ser bem-aventurado. Ele vai falar que é bem-aventurado aquele que chora, aquele que é pobre de espírito, aquele que sofre perseguições por causa dele, né? É justamente o contrário do que se quer. As pessoas não querem motivos para chorar, as pessoas querem riqueza e não pobreza, as pessoas querem ficar na delas e não serem incomodadas, muito mais perseguidas. E aí Jesus vai falar sobre um tipo de felicidade que independe das circunstâncias, porque está relacionado a termos nele tudo aquilo que precisamos, encontrarmos nele tudo o que nós precisamos. Então vimos semana passada, eu quero convidar você a procurar no nosso canal do YouTube, se você está chegando nessa semana aqui com a gente, para você pegar desde o início essa sequência de estudos bíblicos sobre o Sermão do Monte, no qual a gente está tentando procurar entender, e pela fé, com a ação do Espírito Santo, vamos chegar lá, o que é ter Jesus como Senhor da sua vida. E hoje nós vamos pensar em como Jesus quer nos usar para fazer a diferença nesse mundo. Mateus capítulo 5, versículo 13 em diante, é onde Jesus fala que vocês são o sal da terra, depois vai dizer que vocês são a luz do mundo. Vamos pensar em cada um desses aspectos, começando por vocês são o sal da terra. E a primeira coisa que eu quero observar com você é que Jesus não está dizendo eu gostaria que você fosse, eu gostaria que você se tornasse o sal da terra. Se você fizer tal coisa, você vai se transformar em sal. Jesus está dando uma informação. Vocês são o sal da terra. Se você é um discípulo, se você é uma discípula de Jesus, você é o sal da terra. Não há nada que você precise fazer para ser o sal da terra, porque Jesus já tornou você sal da terra.
Agora, não significa que porque você é alguma coisa, você saiba o que fazer com isso, né? Se você não entender qual é o propósito do que, de quem, como Jesus transformou você, você pode ter algumas afirmações bíblicas, teológicas, doutrinárias, mas não ter uma função em relação a isso, né? Então, agora você sabe que você é o sal da terra, mas se você não entender o que é o sal e o que é a terra, essa é só uma frase bonita de se dizer, não é verdade? Mas vai carecer de relevância, de significado, de eficácia. Então vamos pensar um pouco no sal. O sal ele tem várias utilidades, né? As duas mais usuais, elas têm a ver com conservação e tempero. Atualmente até não é tão comum se usar o sal para conservar alimento, né? Mas antes da invenção da geladeira, era a maneira mais comum e mais eficiente de manter saudáveis as carnes, por exemplo, e os alimentos, assim como a carne perecíveis, né? Porque a ação do sal evita que micro-organismos que atuam na decomposição dos alimentos venham a agir utilizando aquela fonte de alimentação. Então, este sal, e até eu fiz uma experiência tempos atrás, né? Eu quis fazer uma carne de sal. E aí, também conhecida como carne de sol, né? Alguns fazem diferenciação, outros fazem juntos, né? Mas, enfim, uma das vezes que Paulo e eu estivemos no Nordeste, nós comemos lá, junto à família de um amado irmão, que é o Luizinho, e lá então tinha um pedaço daquela carne de sol. E a gente achou tão fantástico, tão maravilhoso, e é diferente do charre, que é outra coisa. E eu tentei fazer, não ficou igual, né? Mas o segredo ali era o sal e o processo. O mundo que a gente vive, o mundo no qual a gente vive, é um mundo que está em decomposição. Você precisa saber disso. O mundo está apodrecendo. Eu não quero aqui ser um profeta do desespero ou da desesperança, mas se você acha que o mundo é um lugar que vai melhorar, você está vivendo uma ilusão. A Bíblia diz, e eu sempre lembro, que quanto mais para o final do tempo, mais difíceis as coisas ficarão, não é? O que vai acontecer com o amor? Vai esfriar. E o que vai acontecer com a maldade? Vai aumentar. São palavras bíblicas. Não há nada que eu e você possamos fazer, porque são profecias, certo? Então o mundo ele está em composição porque ele foi mortalmente atingido pelo pecado. Essa primeira criação está destinada a passar, a se decompor. Ela está apodrecendo por causa do pecado. O Evangelho é a boa notícia de que a gente não precisa apodrecer junto, de que a gente não precisa morrer junto com esse mundo que está morrendo. O Evangelho nos mostra que tem um resgatador, um remidor, um redentor que nos tira desse mundo antes que ele apodreça e nos leva para um lugar muito melhor, que é a presença eterna de Deus. Então o mundo está apodrecendo, o mundo e especialmente como um sistema que atua no mundo, ele está apodrecendo. Só que tem um tempo, um momento que vai chegar ao fim. Até que chegue esse momento, nós ainda estamos em missão. Nós temos essa missão de resgatar as pessoas, de sermos usados pelo Espírito Santo de Deus para resgatar as pessoas que estão apodrecendo junto no mundo. E quando eu e você, que somos o sal da terra, estamos atuando como sal na terra, nós estamos impedindo que o mundo apodreça antes da hora. Nós estamos dando tempo para que mais pessoas recebam a boa notícia de que Deus as amou profundamente a ponto de enviar seu único Filho, né, unigênito de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Minha missão, sua missão é impedir a decomposição desse mundo antes da hora. Para tudo há um tempo, para tudo há uma ocasião determinada. E eu e você somos instrumentos de Deus para que o tempo aconteça do jeito que tem que acontecer. Então, quando Jesus está dizendo, está nos lembrando, está afirmando que nós somos o sal da terra, ele está nos lembrando dessa grande responsabilidade que nós temos. Isso não é apenas ilustrativo. Isto é a realidade lá no seu trabalho, lá no seu casamento, na sua família, nos seus familiares, na sua família estendida, com seus amigos, com seus colegas. Você tem que se dar conta sempre disso. Você está no meio de um sistema que está se decompondo. A sua presença ali é uma presença que dá chance para aquelas pessoas de conhecerem Jesus. Como tem uma pergunta aqui do Douglas, eu já vou responder agora. Davi, tem uma dúvida, mas Jesus não virá somente quando todos souberem a verdade, no caso a palavra? Sim, Jesus virá depois que o evangelho for anunciado a todas as etnias da face da terra. Agora, qual é esse momento da volta de Jesus? A gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora. Jesus, quando perguntado quando esteve na terra, disse que pelo menos naquele momento que ele estava na terra, só o Pai sabia. Bom, então não sabemos. Mas a questão é que no plano redentor de Deus está que eu e você sejamos sal da terra, entende? Para que justamente todas as pessoas tenham essa chance, para que justamente todas as pessoas tenham essa oportunidade. Então, quando Deus estabeleceu que Jesus volte, somente após todas as etnias ouvirem a mensagem, todos os povos ouvirem a mensagem, ele também nos estabeleceu como instrumentos desta volta de Jesus. Se por um lado antecipando essa volta, anunciando o evangelho, por outro lado garantindo o tempo necessário como instrumentos de Deus para que todos tenham essa oportunidade. Nós conservamos, certo? Esse é o nosso papel, nós conservamos. Então nós estamos no meio de uma conversa na qual existe uma podridão. Nós, pela nossa presença ali, nós não permitimos que essa podridão chegue a níveis incontroláveis, porque a gente não ri de determinadas piadas, a gente não é antipático, a gente não é aquele monte de sal que vai matar as pessoas por hipertensão, né? Porque às vezes as pessoas confundem a seriedade de ser um discípulo de Jesus com ser um discípulo de Jesus chato, né? Seriedade não tem a ver com ser alguém alegre, nós somos alegres. Mas acontece que não é da nossa boca que saem as zombarias, as maledicências, e não é com o nosso sorriso, ou até com o nosso poker face, que a gente sinaliza para as outras pessoas que aquela podridão está boa, que está tudo certo, seguindo essa perdição. Não, nós somos pessoas que fazem diferença ali. E esse é o segundo elemento do sal. O sal tempera, o sal dá sabor. Quando nós estamos no meio do mundo afetado pelo pecado, esse mundo ele é cinzento, esse mundo é escuro, esse mundo é um mundo sombrio de trevas. E esse mundo é um mundo que perdeu aquele sabor que Deus estabeleceu na sua criação perfeita. Aí, pela graça de Deus, todos os discípulos e discípulas de Jesus têm um poder de trazer um tempero a esse mundo insosso, a esse mundo sem sal. Ou seja, onde nós estamos, há um desfrute, há um prazer. Você já deve ter comido comida sem sal em algum momento, né? E aí você coloca um salzinho e aquela comida ganha um outro significado de sabor. Pois bem, espero que você já tenha ouvido, como eu, e eu acredito que sim, que quando alguém está perto de você parece que é diferente. A pessoa sente coisas diferentes, ela sente uma paz, ela sente uma alegria, ela sente algo que ela nem consegue explicar. Mas você sabe por quê?
porque você está temperando aquele ambiente, você está temperando aquela vida, você está temperando aquela realidade, você está fazendo aquela realidade insossa se transformar numa realidade com tempero certo, com o sal da terra. Se você perde essa oportunidade, você mantém as pessoas sem a delícia do tempero, e assim elas não se interessam pelo que você tem, pela mensagem que você carrega, né? Então, às vezes, os discípulos são insossos ou são, né? Porque uma coisa é colocar o sal, outra coisa é colocar pimenta. E às vezes tem crente, principalmente pregadores na televisão, que parece que são mais pimenta da terra do que sal da terra, né? Mas nós temos essa grande responsabilidade. Onde você está precisa ser melhor. Onde você está tem que ser melhor. Nos relacionamentos que você tem, as pessoas têm que poder comparar que ser seu amigo é diferente de ser amigo de qualquer outra pessoa. Não porque você quer ser melhor do que qualquer outra pessoa, mas é porque você é o sal e você traz tempero. Você precisa entender o poder que existe na sua vida. Certa vez, e na verdade mais de uma vez, alguém compartilhou alguma coisa comigo no sentido de que estava num ambiente, ou no trabalho, ou na família, ou numa casa, que sentiu uma grande opressão. E tinha medo, tinha receio, se sentia oprimido em relação a isso. Esse é um medo que você não precisa ter. Porque há poder em você, há um chamado para que esse poder seja exercido na sua vida, para que você mude para melhor o ambiente. E daqui a pouco eu já vou aprofundar esse exemplo quando nós falamos na Luz do Mundo. Você está onde está, muito bem colocado, como um sal que é colocado sobre um mundo que está apodrecendo, mas também sobre um mundo sem sabor. E quando as pessoas, elas provam de você, elas provam do que vocês têm. Lembra da Ana Maria Braga? Ela tem aquele programa, quando ela come alguma coisa, ela fala e ela vai lá para baixo da mesa. Não sei se ela ainda faz isso, né? Mas eu sei que ela fazia, né? Então, quando as pessoas experimentam um pouco da sua vida, daí elas vão querer saber quem é o chefe, quem é, né, o chefe gastronômico responsável por todo esse sabor. Porque conforme a gente vai ver lá na Luz do Mundo, o objetivo é que as pessoas olhem para além de nós. Elas olhem para aquele que é o dono do sal, aquele que nos usa como sal, aquele que nos usa como tempero nesse mundo. Só que Jesus faz um alerta muito sério. Olha só no versículo 3 que continua. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens, pelas pessoas. Na antiguidade, não havia como existe hoje toda a tecnologia, toda a informação de onde é que tem o melhor sal, a melhor qualidade, enfim. Então haviam determinados lugares que o sal que estava concentrado lá era um sal que logo perdia suas propriedades e ele deixava de ter aquele gosto característico, né? Aquele efeito de gosto característico. Então o que era feito com aquele sal quando ele perdia o seu sabor? Nós estamos falando aqui da antiguidade, num tempo em que, embora o Império Romano estivesse em expansão e ele fizesse algumas estradas com pavimentação de paralelepípedos e alguns outros materiais, a imensa maioria das estradas era estrada de chão batido, né? Nas cidades eram ruas de chão batido. Então vem a chuva, eu sou natural da cidade de Pelotas, e é incrível como hoje ainda, eu já saí de lá há muitos anos, mas hoje ainda tem bairros quase que inteiramente são de chão batido. E quando chove, aquilo vira um terror, né? Cheio de buracos, cheio de poças d'água, cheio de lama, de lodo, e quando seca fica tudo irregular, né? É bem terrível.
A gente vive aqui na Serra Gaúcha, né? Eu sou pastor da Igreja Batista da Comunhão, que fica aqui em Caxias do Sul, só para situar você que talvez esteja participando aqui da live com a gente, mas não sabia de onde a gente está falando. Aqui até é um privilégio, né? Que você vai para o interior com asfalto, né? É uma região com outro tipo de desenvolvimento. Mas nesse tempo em que Jesus está falando, eram poucos os recursos para fazerem estradas de qualidade. Quando o sal era trazido então para a cidade, quando o sal era trazido para suas finalidades principais, mas quando ele perdia suas propriedades, então o que era feito com ele? Ele era usado para tapar esses buracos, era usado para diminuir os efeitos então catastróficos da chuva naquelas estradas. E o que as pessoas faziam? Então passavam por cima do sal. Ele não servia mais como sal, ele servia agora para que as pessoas pisem em cima. E Jesus está dizendo que não tem como restaurar o sal depois que ele perdeu o seu sabor. Isso é algo muito grave, isso é algo muito sério, porque muitas vezes os discípulos de Jesus vivem tão misturados no sistema do mundo, vivem tão... com uma vida tão indignificante, um testemunho tão péssimo, que eles, sinceramente, não compartilham o tempero, eles não funcionam como conservantes naturais que Deus está usando. E aí, então, as pessoas passam por ele, né? Passam na sua vida, sem nem se darem conta, muitas vezes, que tem um discípulo de Jesus ali. Não é que elas vão passar por cima de você no sentido de humilhar você, né? Que nem o mundo fala, né? Ah, deixou passar por cima, virou capacho e tal. Não é nesse sentido. Mas é o sentido de que as pessoas estão passando por cima de você sem que você esteja efetivamente mudando a vida dela. Porque vai vir uma chuva novamente, vai levar aquele sal embora, mais sal vai ter que ser colocado ali e a pessoa não sentiu a diferença, ela não olhou para além de você. Ela olhou por cima de você. Então é algo muito sério. Então por isso que é bom aquele indicativo que eu falei antes, né? Quando as pessoas perto da gente, elas então dizem, tem algo diferente em você. E a gente vai para o versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Ser a luz do mundo tem uma certa implicação. Eu vou pedir para a luz aqui ser apagada por alguns instantes, tá? Eu vou continuar falando com você, mas eu acho que é importante essa ilustração aí, tá bom? Então é só uns segundinhos aqui que a luz vai ser apagada, ok? Muito bem, a luz diminuiu, eu ainda estou aqui e agora você não me vê. Eu continuo aqui e eu espero que você continue aí. Agora a luz vai voltar. Voltou a luz, né? Então, eu continuei aqui, você continua aí, mas você não me enxergou. A luz, ela é responsável por podermos enxergar a realidade. Ela não forma a realidade, mas ela revela a realidade. Jesus disse lá em João capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Eu gostaria que você pensasse um pouco mais sobre a luz como aquela que permite a gente enxergar a realidade. A Bíblia, em muitos lugares, afirma que o mundo vive em trevas por causa do pecado, da separação do ser humano em relação a Deus, que é a luz. Então o mundo vive em trevas, então o mundo vive uma realidade. Mas o mundo não consegue perceber a realidade, porque o mundo vive em trevas. Por isso que não adianta você, como discípulo ou discípula de Jesus, querer convencer alguma pessoa a respeito de uma verdade cristã, porque essa pessoa ela não enxerga essa realidade, ela está em trevas. O próprio apóstolo Paulo nos ensina que o Deus desta era, ou seja, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam, e não vendo, não creiam na luz de Cristo.
não creiam na mensagem de Cristo, não creiam no Evangelho, porque eles não puderam ver. As pessoas estão em trevas. Quem é a luz? A luz é Jesus. E onde Jesus está? Em mim e em você. Por isso ele nos informa. Vocês são a luz do mundo. Que implicação isso tem? Significa que quando uma pessoa do mundo está perto de mim e de você, ela consegue enxergar algumas coisas que ela não conseguiria enxergar sem que a luz de Cristo estivesse refletindo em nós na direção dela. Para isso, a gente precisa ter a consciência de que nós somos luzes e que nós, então, temos uma função de iluminar, de trazer luz para as trevas. Isso não se trata de uma argumentação, isso não se trata de uma teologia, isso não se trata de qualquer outra coisa senão uma realidade espiritual, porque nós estamos brilhando. Não com aquela luz, Paulo fala, né, sobre a luz que no rosto de Moisés esvanecia, né? À medida que Moisés ia se afastando, a luz ia diminuindo do seu rosto, né? Mas em nós há uma luz permanente, é a luz de Cristo. Então, quando você está conversando com uma outra pessoa que não conhece Jesus, e os argumentos da pessoa são políticos e os seus argumentos são políticos, o argumento da pessoa é religioso, o seu argumento é religioso, isso é uma coisa totalmente inútil para a vida daquela outra pessoa, porque você está no campo da escuridão. Agora, quando a pessoa ela tem o privilégio de chegar perto de você e você não está lutando com as armas que são desse mundo, mas com as que são de Deus, né, que são poderosas para destruir fortalezas. Recentemente eu ministrei na Igreja Batista da Comunhão uma série de mensagens na qual nós vimos durante 2 semanas a armadura de Deus com a qual nós fomos revestidos, né? Então, quando pela fé nós entendemos essa realidade, e o que a gente está fazendo não é simplesmente confrontar pessoas, mas é com todo o amor deixar que a luz seja refletida na vida dela para que então ela perceba sobrenaturalmente, poderosamente, porque aquele que está atuando em nós é o Espírito Santo de Deus, então vai nos usar para levar luz àquela pessoa que vai poder entender coisas que agora não pode entender. Você certamente, principalmente você que se converteu já com uma certa idade, né, na juventude ou na vida adulta, você hoje pensa assim, olha, como é que eu não entendia isso aqui a respeito de Jesus? Como é que isso aqui da Bíblia não me fazia sentido, né? Quem diria que eu seria um cristão, um crente? Porque esse quem diria revela que realmente havia trevas ao seu redor, você não conseguia perceber. Quando alguém convidava você para ir para a igreja, você não conseguia se enxergar lá porque não havia luz, né? Mas agora que você tem luz, você consegue entender estas coisas, porque a realidade que está ali sempre esteve, você pode perceber. Essa responsabilidade que eu e você temos é muito importante. Lembra que eu falei daquele exemplo, né, das pessoas que me relatam estar dentro de uma casa, de um ambiente, ou no trabalho, enfim, e que elas sentem que tem uma opressão, e algumas dizem assim, parece que é escuro, parece que tem trevas lá, e aquilo me oprime. Eu disse, olha, o que você está enxergando não é a realidade, porque você é a luz do mundo. Se em algum ambiente, devido às pessoas que estão lá, existe opressão, existem trevas, existe toda uma forma do mal se revelar lá, quando você chega naquele lugar, essas trevas vão retrocedendo. A opressão vai indo embora, porque você, luz do mundo, está chegando nesse lugar. Então o que tem que acontecer não é que você tem que pensar em como você vai vencer essa opressão. O que tem que acontecer é você enxergar esta realidade acontecendo. Por isso, uma das orações que eu sempre faço a Deus é pedindo discernimento. Eu quero discernimento físico, emocional e espiritual, para entender o que está acontecendo em todas essas dimensões, para poder ver a maravilha que é
Quando a gente chega num ambiente de escuridão, de treva espiritual, e a gente então sabe que a luz está raiando ali, a luz está brilhando, né? Nós estamos recebendo do Senhor e a sua glória, a sua luz está sendo refletida em mim e você. As trevas estão retrocedendo. Então você precisa mudar a sua mente. Você precisa mudar a sua visão e como você enxerga isso, né? Quem dera pudéssemos enxergar essa luz espiritual avançando em meio das trevas. Então não tenha medo. Se você chegou no ambiente que dizem carregado, opressor, tenebroso, arrepiante, você é a solução de Deus naquelas vidas, para aquelas pessoas. Você está lá para impedir que elas apodreçam antes da Evangelho. Você está lá para dar um tempero para elas se interessarem pelo alimento espiritual que você leva com você e que é Jesus. Para que as pessoas vejam a luz de Cristo. Agora, Jesus também fala sobre o risco de quando isso não acontece, né? Ele continua no versículo 14. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Então, se tem uma cidade no topo de um monte, de noite, a dezenas, centenas de quilômetros, você vai enxergar aquela cidade, porque tem luz naquela cidade, ela não pode ser escondida, não é verdade? E quando você acende uma lâmpada, você não acende para colocar dentro de um cesto, né? Dentro de uma caixa. Com exceção, eu já tenho 42 anos, então eu vi a tecnologia mudar muitas vezes. Nem sei se ainda é assim, mas eu trabalhava lá no Seminário Teológico Batista do Rio Grande do Sul, que fica em Porto Alegre. Trabalhava na secretaria, e lá na secretaria tinha uma caixa em que ficavam as folhas que a gente usava na máquina de xerox. Dentro dessa caixa tinha uma lâmpada. Então, para mim, era a única lâmpada que fazia sentido ficar fechada, porque aquela lâmpada, enfim, incandescente, ela tirava a umidade das folhas. Mas a lâmpada é para iluminar, né? Para tornar as coisas mais visíveis. Aqui, ao redor do meu celular, tem um círculo de lâmpada LED para poder iluminar. Eu vou mexer no meu óculos aqui, ó, tá ali ela. Aqui você vê essa luz, né? A função dela é jogar a iluminação. Eu sempre esqueço, eu deveria ficar assim para não dar a dica que a luz está ali, né? Mas aí eu faço assim e daí revela tudo, né? Então tem essa luz aqui, tem a lâmpada lá de cima. Elas precisam estar onde elas mostrem a realidade que precisa ser enxergada. De nada adianta você ter essa luz e ela impedir que a realidade seja enxergada porque ela está num lugar impróprio. Então, meu irmão, minha irmã, existe uma afirmação que Jesus faz sobre você, uma informação que ele traz sobre quem você é. Você é sal da terra, você é luz do mundo. Lembra? Não é um convite para você se tornar sal, para você se tornar luz. É uma informação de que você é. Então você não pode perder o seu sabor e você não pode ficar escondido. Por isso que não faz sentido que uma pessoa que é um discípulo de Jesus não seja conhecido na empresa que ele trabalha como um discípulo de Jesus. Que na família dele não saibam que ele é um discípulo de Jesus. Que os colegas do futebol, que as amigas, que as outras pessoas não saibam que ele é um discípulo de Jesus. Porque nesse caso ele é uma luz que está dentro de uma cesta, que é a igreja, nessa analogia aqui, né? Então tá lá no domingo, louvando, com as mãos levantadas, né? Não vou nem duvidar da sinceridade do que está fazendo lá no domingo, mas está brilhando no meio de outras luzes, né? A luz, ela tem que brilhar nas trevas. Então as pessoas precisam saber que você é um discípulo de Jesus. E para saber que elas são discípulos de Jesus, a sua vida precisa mostrar que você é um discípulo de Jesus. Ou seja, você não está tornando o mundo um lugar mais podre. Você está conservando as coisas para que não apodreçam. Você não deve tornar esse mundo um lugar insosso ou apimentado, mas salgado, na medida em que as pessoas podem
receber esse sal. Aqui eu quero fazer até uma analogia, tá? Isso aqui é uma liberdade que eu me dou. O sal é bom, o sal é necessário, mas se você coloca demais de uma vez só, ele não só pode gerar uma pressão alta, vários problemas, uma desidratação, como também não vai ser agradável, né? Os discípulos de Jesus, eles têm que saber a intensidade da luz e a intensidade do sal com cada relacionamento. Não é porque você é o sal da terra que você vai ser antipático com as pessoas ao seu redor, mesmo que elas estejam sendo, naquele momento, pessoas que estão com comportamentos degradantes. Não é porque você sabe que aquela pessoa ali não tem Jesus que você vai fazer um evangelho explosivo e vai falar tudo que tem para falar sobre Jesus naquela conversa ali, vai ser ameaçador, vai ameaçar a pessoa com o inferno e etc e tal, e entendendo que Jesus é a luz, sua palavra é a luz, vai querer fazer com que a pessoa numa conversa só entenda toda a Bíblia. Cuidado com a intensidade. Jesus foi progressivamente revelando seu plano. Quando ele chamou os discípulos pela primeira vez, ele não disse assim, olha, eu vou para Jerusalém, daqui a 3 anos e vou morrer. Não, ele foi servindo, foi ministrando, chegou um ponto que ele diz, olha, está chegando a minha hora, etc. Então, o próprio plano dele, ele revelou aos poucos, né? E os discípulos ainda assim foram entender só depois do seu sacrifício. Quando você olha para o Antigo Testamento, você vê o plano de Deus sendo revelado também progressivamente. Então, ser o sal da terra e ser a luz do mundo não é uma overdose de sal e uma overdose de luz que a gente joga nas pessoas, né? Então, por exemplo, você não pega uma lanterna e joga no olho de uma pessoa, porque aí a lanterna não foi usada com a sua finalidade certa. A lanterna é para ajudar a entender a realidade, para perceber a realidade, não para cegar uma pessoa. Então, não seja um crente chato, não seja um crente ofuscante, não seja um crente destemperado, ok? Seja sal e seja luz. E bem, o último versículo que eu gostaria que nós olhássemos é para que a gente entenda qual é a finalidade de tudo isso. Versículo 16. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Esse é o propósito. Esse é o objetivo, que você brilhe. Deus quer que as pessoas vejam as suas obras. Deus quer que as pessoas vejam a sua vida, que elas olhem para você. Sabia disso? Vou ler de novo. Assim também brilha a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem. Olha só, hein? Sabe aquele negócio que a gente diz para as pessoas, não olhe para mim, olhe para Jesus? Isso é verdade, mas também não é. É verdade quando parte de um ponto de vista de humildade, de entender que Jesus é, eu não sou, Jesus tem, eu não tenho, Jesus pode, eu não posso, mas tudo posso naquele que me fortalece, eu tenho tudo que eu preciso em Jesus, eu sou quem eu devo ser em Jesus. Ok. Agora, quando se trata de viver uma vida sem sal e sem luz, e para justificar, então, minha vida de não entrega total a Deus, de não submissão a Deus, eu digo para as pessoas, olhe para Jesus e não olhe para mim, então isso é realmente uma assinatura de que nós perdemos o nosso sabor como sal e que nós, então, só servimos para ser passados por cima e que nós somos uma lâmpada que está escondida dentro de uma caixa, de uma cesta. Quando nós olhamos Paulo dizendo, sejam meus imitadores à medida em que eu sou de Cristo, nós achamos que talvez seja uma exceção, só Paulo pode dizer isso, mas o que eu acho que Jesus está dizendo aqui para nós é que todos nós deveríamos poder dizer para as pessoas, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, porque Jesus está dizendo que as nossas obras devem ser vistas pelas pessoas, para que quando as pessoas olharem o tipo de obra que é produzida na nossa vida, as pessoas levantem seus olhos de nós e olhem para Deus, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Quando eu como uma comida deliciosa, eu faço parte de uma comunidade de fé, a Igreja Batista da Comunhão. E se tem uma comunidade que foi abençoada com gente que sabe fazer comida, é a Igreja Batista da Comunhão. Eu hoje sou gordo. Quando eu cheguei há 10 anos atrás, eu já era gordo. Então não tem nada a ver, eu não posso botar a culpa neles. Mas 10 quilos, sim, eu ganhei depois que eu vim para cá. É quase 1 quilo por ano, porque eu estou aqui há 10 anos, né? Pensa
em gente abençoada para fazer comida. É cada comida maravilhosa. E quando eu coloco essa comida na boca, eu olho para a pessoa que fez a comida e digo, como é que tu fez um negócio desses? Eu tenho o costume de empurrar o ovo da pessoa, né? Minha família, meus familiares, quando tem uma coisa que é muito boa, a gente diz assim, vai-te embora. De tão bom que é o negócio, né? E aí, meu querido, minha querida, quando eu e você somos usados pelo Senhor para produzir coisas maravilhosas nesse mundo, isso tem que gerar nas pessoas esse interesse assim, vem cá, como é que tu faz um negócio desses? Como é que uma coisa tão maravilhosa assim acontece? Eu não sabia que era possível ter um casamento assim, eu não sabia que era possível ter um relacionamento assim, eu não sabia que era possível ter uma amizade assim, eu não sabia que era possível ter um colega assim, desse jeito. E aí você dá a receita. Aí você dá a receita. Você diz, é o seguinte, eu sou só instrumento. Eu sou apenas um servo, sou apenas um discípulo. Quem me deu o privilégio de enxergar foi Jesus. Quem me deu o privilégio de sentir o sabor foi Jesus. E agora Ele me usa como sal, Ele me usa como luz. Quando nós temos um tipo de vida que frutifica, quando nós temos um tipo de vida que tempera, que ilumina, a gente aponta para a origem, para a fonte de tudo. Meu irmão, minha irmã, você é sal da terra, você é luz do mundo. Viva como sal, viva como luz. Deus abençoe a sua vida. Eu fico nesses segundos finais tomando meu chazinho para dar tempo de sincronizar os tempos diferentes de internet, todo mundo poder escutar até o fim. Bênçãos!